Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Nesta noite aqui, gente, aula de número 2 da disciplina de segurança na construção civil. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, me chamem aqui. Telefone, e-mail, tá na tela, né? Bom, gente, nessa aula aqui de número 2, o nosso tema é o PGR. É o Programa de Gerenciamento de Risco. Não coloquei o significado aqui para a tela não ficar tão contaminada, mas então P de programa, G de gerenciamento e R de risco. O que a NR18 fala? É obrigatório a elaboração, então é criar um documento base e a implementação do PGR nos canteiros de obras. Presta atenção, gente. Uma disciplina está interligada à outra. Então, para estudar segurança na construção civil, tem que estudar a aula de normas primeiro. Então, exemplo, para mim entender a aula 1 de construção civil, ver a aula 1 da disciplina de normas. Para mim entender a aula 2 da disciplina de construção civil, vocês precisam estudar a aula 2 da disciplina de normas, tá? Isso é muito importante. Então vamos lá, é obrigatória a elaboração e implementação do PGR nos canteiros de obras, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção. O termo riscos ocupacionais aqui faz uma abordagem geral a 5 classes, né? Físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes, tá? Nós temos os ambientais, que é o físico, químico e biológico. Eu vou fazer essa revisão também na aula de higiene do trabalho. A gente viu isso no primeiro período. Aqui, gente, o PGR deve ser elaborado por profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho. Bom, também na aula 2 da disciplina de normas, lá eu destaco a diferença ou conceito do que é um profissional legalmente habilitado, o que é um profissional qualificado e o que é um profissional capacitado. Então aqui, para entendimento da aula e para mim ser objetivo na gravação, toda vez que eu falar profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho, eu estou falando do engenheiro de segurança. Então o texto está falando o seguinte, que o programa de gerenciamento de risco tem que ser feito, tem que ser elaborado pelo engenheiro de segurança do trabalho. Vocês vão entender por quê quando eu falar da estrutura deste programa, gente. Tem muito projeto. Aí é o seguinte, tem uma ressalva. Em canteiros de obras com até 7 metros de altura. 7 metros vai dar em média 2 andares e meio, tá? Porque um andar, um pavimento, ele chega até 3 metros, 3,30. Então a gente pode colocar aí até 2 andares, né? Obras em até 2 andares, no caso no plano vertical. Então canteiros de obras com até 7 metros de altura e com no máximo 10 trabalhadores, o programa de gerenciamento de risco pode ser elaborado por profissional qualificado em segurança do trabalho, implementado sobre a responsabilidade da organização. A diferença de organização e empresa, cito lá na outra aula de normas também. Bom, vamos lá, gente. Toda vez que eu citar aqui profissional qualificado em segurança, nós vamos precisar lembrar que é o técnico de segurança do trabalho. Então, legalmente habilitado engenheiro de segurança, qualificado técnico em segurança do trabalho. Para entendimento da aula, só isso. O programa de gerenciamento de risco, além de contemplar as exigências previstas na NR1, deve conter os seguintes documentos. Vamos lá, gente.
O que é isso? Contemplar as exigências da NR1. A NR1 é a norma que fala sobre disposições gerais e gerenciamento de risco ocupacional. Então, é a norma básica, é a norma mãe que a gente vai ter hoje para fazer gestão de riscos, independente se é a indústria da construção, se é a indústria da mineração, se é a indústria de setor de abate, processamento de carne, se é a agroindústria, independente disso. Então, além de cumprir o que está na NR1, é necessário que tenha os seguintes documentos. Primeiro, projeto da área de vivência do canteiro de obras ou de eventual frente de trabalho. A diferença de canteiro de obra e frente de trabalho está bem clara na aula 2 da outra disciplina, da disciplina de normas. E esse projeto ele tem que ser elaborado por profissional legalmente habilitado. Vamos entender, gente. Quando eu inicio uma obra, aquela fase inicial, é necessário fazer uma avaliação para antecipação de riscos, de modo que o colaborador ele tem a sua área de vivência que dê a ele dignidade. Então, exemplo, você não começa a construção de uma reforma, exemplo, sem ter um cantinho ali, né, como para servir como se fosse um almoxerifado ou uma ferramentaria. Da mesma forma, tem que ter uma área de vivência. Você não dimensiona a sua área de vivência, exemplo, o seu vestiário, as instalações sanitárias, de repente alojamento, lavanderia, se precisar local para refeição, cozinha. Então, esses locais você não vai dimensionar na medida que você vai construindo, você tem que dimensionar isso primeiro. É isso que a norma está pedindo. Porque na prática, gente, sendo bem sincero, o trabalhador da indústria da construção, ele é muito desvalorizado e em muitas situações não é oferecido dignidade a esse trabalhador, principalmente nesse segmento. Então, neste caso aqui, é isso que a gente precisa entender. É necessário ter agora, é obrigatório ter projeto. Então, projeto do vestiário, projeto, vamos dizer, instalação sanitária do banheiro para dar conforto, projeto do alojamento. Se tiver pessoas alojadas, tem que ter lavanderia, tem que ter cozinha. Então, veja bem, isso aí tem que ter projeto. Áreas de recreação, se for necessário. Então, hoje, se cumprir o que está pedindo o PGR aqui, funciona muito bem. Depois, projeto elétrico, elaborado por profissional legalmente habilitado. Neste caso aqui, engenheiro de segurança do trabalho. Só que é o seguinte, repare que não está citado legalmente habilitado em segurança do trabalho. Então significa que tem outro engenheiro que pode fazer esse projeto aqui, tá? Um engenheiro civil é um profissional legalmente habilitado a fazer um projeto arquitetônico. Quando falo projeto arquitetônico, é isso aí, essa imagem aqui que eu estou comentando com vocês, tá? Explico isso na NR1. Projeto elétrico das instalações temporárias, elaborado por profissional legalmente habilitado. Aqui na tela a gente tem eu tenho a ilustração aqui do projeto elétrico. Essa primeira figura aqui são especificações, pontos de iluminação, luz do teto, botão de campainha, e aqui a fiação, Então esse aqui é um projeto elétrico. Quem é o profissional legalmente habilitado na área elétrica? Engenheiro eletricista. Então, tá aqui, tem que ter isso também. É o temporário, tá? Ou seja, é a fiação elétrica, gente, que vai estar espalhada no canteiro de obra, na frente de trabalho. E por que tem que ter um projeto? Para não gerar risco para o trabalhador. Não estou falando da instalação elétrica quando eu termino de construir, exemplo, o prédio, a edificação. Que lá a instalação elétrica permanente. A linha de número 6. Vocês lembram que isso aqui se chama a linha, gente? Veja bem, a nossa aula é NR18, item 18.4, e eu estou lendo a redação do item 18.4, 18.4.1,
1842, 184211, 1843. Aí a linha A linha B. Agora eu estou na linha C. Aprender a fazer a leitura da norma é muito importante. Bom, a linha C fala o seguinte: projeto dos sistemas de proteção coletiva, elaborado por profissional legalmente habilitado. Então, gente, é um profissional nível engenharia com graduação voltada a essa área. Quando a gente fala proteção coletiva aqui, é engenheiro de segurança do trabalho. É realmente engenheiro de segurança. Essa ilustração aqui a gente vai aprender. Isso aqui é a famosa proteção de periferia. Essa proteção que vocês veem aqui, ó, é a proteção de fosso de elevador, porque em uma edificação, a caixa, o vão do elevador aqui, né, é o último a ser instalado, então tem que ter essa proteção contra quedas aqui, tá? Essa proteção aqui tem um dimensionamento, conforme essa figura, ó, 20 de rodapé, apesar de que na redação da norma nova é 15. 70 é a travessa do meio, 1,20 é a travessa superior. Tá aqui, ó. Não sei se vai dar para enxergar 100%, mas a gente vai fazer o dimensionamento dessas proteções. O que eu quero que vocês entendam é que isso aqui não é mandar o pedreiro ir lá e serrar uma madeira e colocar aqui, não. Mandar o carpinteiro ir lá, serrar uma madeira e colocar aqui, não. Isso aqui tem projeto. Isso aqui tem resistência mecânica. Isso aqui tem que ter o projeto de como faz a amarração. Chumba no pilar, amarra no pilar, é parafusada no pilar, tá? Então, exemplo, reparem bem a seta aqui, ó. Esse tipo de fixação, tudo isso aqui tem projeto. Projeto do... ok, aqui eu estou repetindo a linha, tá vendo? Aqui um outro exemplo que a gente tem. Isso aqui é o bandejão primário, ou plataforma principal primária. Quando você concreta a primeira laje das edificações, essa proteção coletiva ela é instalada, ó. Vocês vão ver muito a cara das edificações com isso aqui. Hoje, gente, a NR18 ela tem duas redações. Tem uma redação que vai ser válida até fevereiro de 2020, que é uma redação mais antiga. O que eu estou ensinando para vocês, presta atenção, o que eu estou ensinando para vocês de primeira mão, nem os técnicos da área têm conhecimento ainda. De 10 técnicos, 9 não têm conhecimento dessa nova redação. Por que eu estou passando já a redação nova? Porque até vocês formarem, é essa redação aqui que vai ser válida, tá? Então, neste caso aqui, na redação antiga, isso aqui sempre foi obrigatório. Isso aqui é chamado de bandejão primário, bandejão secundário. Aí existe o terciário. Essa aqui fica até o final da edificação, até que seja feito o revestimento externo, que é o reboco. Aí a cada 3 lá já é colocado um secundário. Existe o terciário, que existe também construção subterrânea. Não se preocupem, vai ter uma aula para isso. Hoje na redação nova é facultativo, é uma avaliação da empresa para ver se é necessário colocar ou não. Eu considero isso aqui assassinato. É um absurdo o que fizeram com a redação da norma. É a proteção coletiva mais importante do canteiro. Isso aqui é contra projeção de material. Na verdade, essa é a mais importante do canteiro, que é uma proteção coletiva contra a queda de pessoas. E essa aqui é contra projeção de material, gente. Então, para mim, né, uma opinião minha, pessoal, deixar isso aqui como facultativo para mim, assassinato mesmo. Inadmissível. Mas, enfim, reparem que aqui tem um projeto, ó, dessa plataforma principal, dessa proteção coletiva, e a especificação técnica, né, vai ser feita pelo profissional legalmente habilitado. Agora, a linha D, Sistema de Proteção Individual contra Queda, SPIQ, isso aqui é o termo da NR35, norma regulamentadora que fala de segurança do trabalho envolvendo o trabalho à altura, ó, elaborado por profissional legalmente habilitado. Vamos lá, quem é o profissional legalmente habilitado aqui agora? Engenheiro mecânico. Mas, professor, não estou entendendo de onde você está tirando essas definições, qual engenheiro que é. Aqui é o seguinte, toda vez que citar profissional legalmente habilitado, é um engenheiro.
pode entrar o arquiteto também, mas é que vai fazer algum tipo de projeto. E aí, esse profissional ele tem que ter uma graduação semelhante. Aqui eu estou falando de linha de vida, de cabo de aço, de resistência mecânica, então eu já sei que é engenheiro mecânico. E vocês vão aprender a fazer essas diferenciações também. Pode ter um outro engenheiro com graduação similar que tenha também as atribuições do engenheiro mecânico. Por exemplo, o engenheiro civil aqui, até uma certa capacidade de carga, ele pode fazer projeto também do sistema de ancoragem ou linha de vida. Pessoal, nunca vi, não sei o que é linha de vida, não sei o que é sistema de ancoragem. Pensa que é o cabo de aço ou a corda que segura o trabalhador no caso dele cair. Só isso. Então aqui tem uma ilustração de um projeto. Aqui está a NR35 na imagem como exemplo, mas é porque é a norma específica, né, de trabalho à altura. Mas enfim, vai atender o que o PGR aqui está pedindo. Então aqui, ó, onde eu estou passando a seta do mouse, tem onde vai passar o cabo de aço para o pessoal colocar o gancho no metalabarte do cinto de segurança. Ou seja, para o pessoal trabalhar ancorado ou seguro pelo cinto de segurança, tá? Trabalho à altura geralmente é uma atividade extracurricular, vocês devem fazer. É o famoso mini curso, né? A gente espera que a gente passe esse período de pandemia logo. Quando passar, você pode ter certeza que vocês vão fazer muitos e muitos mini cursos. Bom, é necessário também ter no PGR a relação de EPIs e suas especificações técnicas. Então esse aqui, aqui são equipamentos de proteção individual. Todo equipamento de proteção individual tem um código, esse código é chamado de CA, Certificado de Aprovação. Quando você faz a consulta na internet, entra no navegador e você coloca assim, consultar CA. Aí você consegue emitir um certificado, é um laudo do EPI. Aí lá tem a validade desse certificado de aprovação, é uma data de comercialização, a gente vai ver isso na NR6. As características do equipamento, para que ele serve, né? Proteção contra queda, projeção de material, proteger o trabalhador contra gases, vapores, proteger o trabalhador de contato com material perfuro-cortante, escoriante. Então, vou detalhar isso também em aulas específicas. Bom, esse subitem aqui fala o seguinte, que o PGR deve estar atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o canteiro de obra. Olha só, gente. Aqui eu tenho a base, só seguir meu raciocínio aqui. Da base aqui, ó, eu concretei a primeira laje. Da segunda laje eu iniciei a construção acima da primeira laje. E aqui eu tenho a edificação pronta. Quer dizer o seguinte, quer dizer que eu tenho que atualizar o meu PGR a cada uma dessas fases. A cada uma dessas fases aqui, eu preciso atualizar o meu programa de gerenciamento de risco, que é a união dos projetos, que eu acabei de citar aqui para vocês, projeto das áreas de vivência, projeto da instalação elétrica temporária, projeto do sistema de proteção contra quedas. Tem mais, tá? Aqui é o que a NR18 está pedindo, por exemplo, tem projeto de combate a incêndio. Então, pega esses projetos, une tudo, cria-se a relação de riscos ambientais e riscos ocupacionais, e isso vai ser chamado de PGR. A NR18 fala assim, que as empresas contratadas devem fornecer ao contratante inventário dos riscos ocupacionais específicos de suas atividades. E o mesmo deve estar contemplado no PGR do canteiro de obra. Vamos lá. Reparem bem na imagem aqui, gente. Aqui está escrito contratada e aqui está escrito contratante. Vou dar um exemplo de empresa contratante. Aqui a gente tem multinacionais. Nexa, Engenharia, Kinross, Bayer, né, que era a Monsanto, LP, que era a Dow. Então isso é uma empresa contratante. Quando ela solicita o serviço de outras empresas, no caso ela está solicitando o serviço por uma empresa contratada, ela está sendo contratada
a prestar algum tipo de serviço ali, ó. Então, exemplo, eu tenho uma construtora e eu contratei um pessoal, exemplo, para me dar uma consultoria técnica de gestão financeira. Então, nesse caso, vai ter uma contratada na minha empresa, tá? Beleza. Essa é uma informação geral, acredito que vocês conhecem, né? Então, vamos lá. Essa empresa contratada, ela vai, dependendo do local onde ela vai trabalhar, setor ou frente de trabalho da contratante, então ela está trabalhando na área da contratante. Ela vai criar um inventário de riscos ocupacionais, vai pegar esse inventário, vai enviar para a empresa contratante e a empresa contratante vai anexar esse inventário de riscos no programa de gerenciamento de risco que fica disponível no canteiro de obras, na área que tem obras, gente. As frentes de trabalho, vai na NR1 para entender o conceito, canteiro de obras, frente de trabalho. Devem ser consideradas na elaboração e implementação do PGR. Bom, o que a norma aqui está querendo dizer? Além dos riscos que eu adoto no canteiro, que é uma área fixa, porém temporária, onde tem atividades de construção, reparo, demolições. Eu preciso contemplar também os riscos das frentes de trabalho, que é uma área móvel, porém temporária, onde se tem atividades de construção, reparo, demolições. Então, apesar disso aqui ser temporário, vai durar uma semana, um mês, 6 meses, os riscos da frente de trabalho aqui precisam ser contemplados no PGR aqui do canteiro de obras, tá? São facultadas as empresas construtoras registradas no CONFEA, Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, e CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado em segurança do trabalho, mediante cumprimento dos subitens seguintes, a adoção de soluções alternativas às medidas de proteção coletiva, adoção de técnicas de trabalho e ao uso de equipamentos, tecnologias e outros dispositivos Vamos lá, deixa eu explicar esse texto aqui primeiramente para vocês.